Bom dia, minha gente. Eu queria hoje mostrar para vocês e até relembrar sobre as questões aí do filtro de partícula e tirar como exemplo a picape da Volkswagen Amarok. Anteriormente eu fiz um vídeo mostrando esses dois lubrificantes. São dois lubrificantes que estão dentro do padrão de montadora, dentro das especificações da montadora. Caso o cliente não queira usar o original por achar um preço mais elevado, nós temos aqui um preço uns 10 a 15 ou 20% mais barato, o da Elion. Mas o que traz, eu queria chamar a atenção de vocês, é sobre a questão das homologações. Eu tive aqui uma visita da técnica da Castrol. Eu fui abençoado em ter uma visita com ela. Ela veio até meu estabelecimento e a gente conversando, ela passou uma informação muito importante, e que a Amarok, Volkswagen, como todos os outros picapes a partir de 2012, algumas e outras não, vai depender da lei, né, de emissões poluentes. Caso a montadora fabrique o veículo e aquele veículo ele esteja abaixo da lei, da legislação, ele não vai precisar colocar o filtro de partícula, que é o caso da Toyota, que até hoje ela não tem filtro de partícula. O caso também da Mitsubishi, que está saindo sem o filtro de partícula, porque o seu motor foi dimensionado de uma forma em que ficou abaixo do limite estabelecido por lei. Então, se a emissão está abaixo do que foi estabelecido por lei, então esses dois veículos não precisam usar filtro de partícula. E aí é onde começa a grande dor de cabeça. Quando eu fiz esse vídeo anteriormente, vocês podem ver aí que a recomendação da montadora Volkswagen era que esse lubrificante ele utilizasse a homologação 507. Então eu não sei se eu vou poder mostrar aqui, né? Mas esse aqui tem a homologação 507 e esse aqui tem a 507. Naquele período e até hoje eu não troco óleo de picape Volkswagen que não utilizem esses dois lubrificantes de forma alguma. Por quê? Porque já veio de outras trocas. Esse filtro de partícula com 120 mil, ele precisa ser substituído. O mínimo de substituição, de manutenção nele para troca é com 120 mil quilômetros. Então, um carro com 120 mil quilômetros, você já se programa para utilizar, mesmo com essa quilometragem, esse lubrificante. Porque caso você coloque outro lubrificante e venha aparecer um problema no filtro de partícula, o cliente vai culpar, ou a oficina que fizer o diagnóstico, vai perguntar qual é o óleo, vai olhar lá a tarjeta do óleo, vai ver que não é o óleo e vai querer jogar em cima de você. Vai querer dizer que você trabalhou de forma errada, orientou errado e colocou o lubrificante errado. Então, para não acontecer isso, principalmente na Volkswagen, como tem uma exigência que seja utilizado o 507, nós só trabalhamos aqui. Estou dando um exemplo daqui. Não estou falando que as trocas de óleo são obrigadas, como tem gente que a gente bota na internet, logo ele faz uma crítica. Você não é obrigado a nada. Agora, a minha forma de trabalhar, eu vou trabalhar baseado no fabricante, para que eu não tenha problemas futuros. Então, voltando ao assunto, esses carros, a maioria saíram com 3 anos de garantia. Essas garantias já passaram e ao longo do tempo já está com 3 anos que estão no mercado independente, e movidos pela questão preço, os clientes começaram a aplicar outros lubrificantes que não estão de acordo com a exigência e a recomendação da montadora. E o que aconteceu? Carros estão com problema nos filtros de partícula. E quanto é esse filtro para ser substituído? Substituição mínima com 120 mil. Poderá com 120 mil dar problema, pode também não dar. E custo entre 12 a 17 mil reais. Então, minha gente,
a questão mais importante é essa: utilização de combustível S10, combustível atualizado, não usar aquele S500 avermelhado que é vendido no interior dos estados aí, pelo Brasil afora. Só existe dois combustíveis, o S10 amarelado, fininho, e o avermelhado S500. Você não deve, de forma alguma, só em caso extremo emergencial, fazer a colocação desse combustível misturando com o S10. Procurar priorizar um posto que tenha S10. E outra, a questão do lubrificante. Voltando à questão do lubrificante. Lubrificante, no caso da Volkswagen, exclusivo a utilização desses dois lubrificantes, porque tem a homologação 507. E essa homologação 507 é a observação de que existe uma tecnologia de titânio FST, como está aqui no lubrificante original. E aqui por trás você verifica, ó, que ele diz aqui, ó, mais que um óleo, engenharia química. Então isso aqui é um produto totalmente trabalhado dentro das necessidades daquele equipamento, que muitas pessoas acham que óleo é óleo, qualquer óleo que colocar vai trazer o mesmo resultado, e não é verdade. Então, lubrificante recomendado, redução de cinza sulfatada, que a cinza sulfatada desse lubrificante em ficha técnica é 0,8, e os lubrificantes comuns aí é 1,5. Então, essa cinza sulfatada, ela vai fornecer foligens que vão danificar o DPF, o filtro de partícula, que é a peça que está sendo monitorada para fazer o tratamento do escape, monitorada pelo módulo. Então, muita atenção nessa questão. Se caso o seu filtro de partícula começar a acender a luz no painel e começar a dar problema, o carro vai perder força, porque essas informações vão erradas. O módulo vai entender que tem um erro, logicamente, e vai criar uma estratégia. Essa estratégia é o que? O carro perder força, é o carro ficar ruim para partir. Então, tem uma série de aborrecimentos que, pela má utilização do lubrificante e pela má utilização de um combustível ruim, vai causar problemas ou vai antecipar o desgaste do seu filtro de partícula. Outra coisa, filtro de partícula, ele é um forno, é um filtro em forma de forno que ele vai incinerar a cinza sulfatada, aquelas foligens do diesel, vão ser queimadas ali e liberados gases benéficos ao meio ambiente. Então, o que acontece? Muitos clientes compram essas picapes, não rodam em estradas, rodam só no uso urbano, e que são velocidades que não passam de 60 quilômetros, e que ocasiona um acúmulo enorme na nossa conhecida fornalha, como eu chamo, né? E vai acumulando, vai acumulando. Como ele não viaja, não utiliza uma velocidade de cruzeiro de 100, 120 km, essa foligem que está impregnada no filtro de partícula, ela não vai ser incinerada, ela não vai ser queimada. Então, acontece também que são 3 fatores. É a questão do cliente usar o carro só no uso urbano, ele tem que usar o carro no uso misto, viajar com velocidades aí de 100 a 120 km por hora, em que você vai rodar em uma faixa de cruzeiro de 300 km, e isso vai fazer com que a luz acenda no painel, mostrando que está sendo feito a regeneração automática. Quando a luz apagar, logicamente, o sistema foi totalmente limpo. Já está em fóruns como o Fórum 4x4, aparecendo aí pessoas que não usam o veículo no uso misto e já estão tendo problemas para fazer a regeneração, porque segundo as informações que a gente vai adquirindo pela internet,
Para você fazer uma regeneração sem uso de equipamento, você tem que colocar o carro em terceira marcha, rodar com esse carro durante 20 ou 30 minutos com uma velocidade de 70 km por hora. Então você vai gastar mais combustível para que o DPF aqueça, aumente a temperatura, e essa temperatura ela possa queimar, esse calor vai queimar a sujeira que está no filtro de partícula. Isso são sistemas que são dotados do EGR. Todo veículo que você observar a partir de hoje, que a pessoa fala, não, ele é um sistema EGR, você já sabe que aquele equipamento tem um filtro de partícula, um DPF. Ele tem um pós-tratamento de escape. Então, minha gente, nós temos também a questão da S10. A S10 está aqui, lubrificante original, um Dexon 2, mas a própria Chevrolet não informa nenhum dado técnico desse lubrificante, nem ficha técnica, nem coloca no vasilhame qual é a classificação aí do lubrificante, do seu lubrificante de fábrica. É uma questão restrita, ela se acha no direito que não deve informar o cliente, para que o cliente não faça a troca de outros lubrificantes. Entendeu? Ela não tem como você fazer uma equivalência de um lubrificante, como aqui do caso da Volkswagen, para a Elion. Ela só tem esse Dexon 2, ela não informa qual é o API, só mostra a viscosidade e não diz qual é a CEA. Então, eu queria deixar um resumo, porque o assunto é grande, o vídeo se estende, mas eu queria mostrar para vocês que o sistema, a partir de 2012, existiu dois sistemas. Existe esse sistema que nós acabamos de explicar, essa história todinha, que é o sistema EGR, que é a recirculação dos gases de escape. Ou seja, o motor emite, emite os gases de escape, esses gases são refrigerados, passa por uma válvula e essa válvula readmite para o motor. E o restante dos 70% são queimados, os 70% que não foram readmitidos para o motor são queimados no DPF. São queimados no DPF e transformados em gases benéficos ao meio ambiente ou menos poluente no meio ambiente. Isso é o sistema EGR, que foi implantado a partir de 2012. Para os caminhões pesados, surge o sistema SCR, redução seletiva catalítica, em que vai existir no escape um catalisador. Depois do catalisador, você vai ter o sistema dosador de Arla, que é o Arla 32, que é o líquido redutor automotivo, chamado Arla. Líquido redutor automotivo, entendeu? Para reduzir as emissões de poluentes, já é totalmente fora desse sistema aqui, já é um outro sistema. Isso tudo homologado na Euro 5, que é a utilização de um sistema EGR, que é o caso que a gente falou a maior parte do vídeo, que é o sistema EGR com filtro de partícula, que está vindo na maioria das picapes e os caminhões da safra de 2012 em diante. Já estamos nos preparando aí para entrar no Euro 6, que é a implantação, ou seja, a implantação dos dois sistemas ao mesmo tempo. Então a gente já vai passar por Euro 6 e aí os caminhões vão também ser dotados do sistema EGR. Só que não vai ter o filtro de partícula, vai ter o filtro redutor, a redução seletiva catalítica, é um filtro maior do que o filtro DPF. Então eu espero que tenha esclarecido para vocês e quero deixar bem claro que vocês procurem, principalmente quem tem Toro, Nissan, S10, Ranger, procurem verificar a classificação do lubrificante de vocês, procurem colocar um combustível S10 e procurem também fazer algumas viagens para que você possa incinerar aquela sujeira que está no filtro de partícula. Picapes rodando só dentro da cidade com velocidade abaixo de 60 km, elas poderão
dar problema, e irão com certeza dar problema no filtro de partícula. Então espero que tenha esclarecido, que seja de bom proveito para vocês. O meu bom dia e tudo de bom.